Olá, eu sou o professor Gil e na aula de hoje nós iremos falar sobre operações com notação científica. Então é importante, antes de a gente desenvolver esse conceito, a gente saber algumas coisas relacionadas, relembrarmos de alguma coisa relacionada à potência e à questão de soma de texto algébrico, de elemento algébrico. Então vamos lá. Primeiro, quando você tem uma potência de bases iguais, na multiplicação, você repete a base e soma os expoentes. Isso aqui é uma propriedade. Isso aqui vai ser muito interessante quando a gente tiver, por exemplo, isso aqui. Vamos ver que a gente tem aqui. Então você vai utilizar na multiplicação no produto, soma os expoentes. Então esse aqui 10 elevado a 5. Quando for divisão de potência de mesma base, as bases são iguais. Por isso que a gente diz potência de mesma base, que as bases são iguais. Você vai fazer o oposto. Você vai repetir a base e subtrair os expoentes. Lembrando que eu posso também representar a divisão da seguinte maneira. Isso aqui, é a mesma coisa. Então, N menos P. Só para relembrar que isso é a mesma coisa. Então, na divisão, repete a base e subtrai os expoentes. Então, se você tivesse 10 elevado a 5 sobre 10 elevado a 3, que é a mesma coisa que 10 elevado a 5 dividido por 10 elevado a 3, isso aqui daria 10 elevado a 5 menos 3, que daria 10 elevado a 2. Tá? Isso aqui a gente está recordando as propriedades, porque a gente vai precisar utilizar isso quando for na multiplicação e na divisão. Então vamos precisar usar esses conceitos. Então vou deixar até aqui anotado para a gente relembrar. Então, quando for divisão, subtrai. Na multiplicação de potência de mesma base, soma, e na divisão, subtrai. Outra coisa que é importante a gente lembrar. Se a gente tivesse isso aqui agora, a adição. Quanto que é A elevado a P mais A elevado a N? Agora soma. Se isso aqui é diferente, você não pode fazer absolutamente nada. Isso aqui é como se fosse termo algébrico. Você só pode somar dois termos algébricos quando eles têm a mesma parte literal e o mesmo expoente na parte literal. Então, por exemplo, se você tem 2A elevado a P mais 3A elevado a N mais P, você não pode somar isso aqui, por quê? Porque os expoentes são diferentes. Agora, se os expoentes fossem iguais, ok? Vamos dizer que os expoentes aqui são iguais. Aí sim, mesma letra, mesma parte literal, mesmo expoente, e aqui a gente chama de coeficiente. Então você pode somar os coeficientes. Então você soma os coeficientes, 2 com mais 3, 5, e repete a parte literal comum. Eu só posso somar coisas que são semelhantes, termos que são semelhantes. Então se tu tem x ao quadrado mais x, você não pode somar, por quê? Porque esse aqui está ao quadrado e esse aqui está elevado a 1. Esse aqui não tem expoente vale de 1. Então não posso somar, só posso somar partes literais iguais. A gente vai precisar usar esse conceito quando você tiver aqui, por exemplo, 1,0 vezes 10 elevado a 3 mais 1,4 vezes 10 elevado a 5. Olha lá, não são iguais essa parte, mas tem como fazer ficar igual. E é isso que a gente vai ver agora como exemplo, porque o meu problema na multiplicação, na divisão, não vou ter tanto problema. O problema vai ser utilizar isso aqui, a transformação vai ser necessária ser feita, mas na questão da multiplicação, na questão da soma e da adição, que a gente chama de soma algébrica. Então a gente vai ter aqui o seguinte, eu já vou colocar aqui como exemplo para aplicação, depois a gente vai usar o mesmo exemplo para multiplicação. Você tem aqui 2,5 vezes 10 elevado ao quadrado, mais 1,6 vezes 10 elevado a 3, olha lá, isso aqui você não vai poder fazer a soma, que geralmente isso aqui a gente entende como se fosse x, tá vendo? X ao cubo, você não pode somar como se fosse 2,5 mais 1,6. Como esse x está ao cubo e esse x está ao quadrado, você não pode somar. Então é a mesma ideia que você pode fazer aqui. No caso da diferença, aqui tem diferença porque quando o expoente é 10, eu posso fazer com que esse cara se transforme em 2 ou fazer com que esse cara se transforme em 3. Então vou fazer das duas formas para você ver. E vou mostrar que isso é válido tanto para a operação de mais como para a operação de menos. Então vamos utilizar
Vou te fazer das duas formas, mas eu vou mostrar o seguinte. Vamos transformar esse aqui primeiro. Vamos fazer com que esse aqui apareça um 3 aqui. Que esse 2 se transforme em 3. Tem como fazer isso? É só pensar. Eu preciso somar uma unidade. A gente aprendeu na aula anterior que a gente precisa o que para poder somar? Para onde que eu tenho que deslocar a vírgula para acrescentar? Tem que deslocar para cá. Quando eu desloco para cá, eu reduzo o número. E para mostrar que o número não, que eu continua sendo um número real, eu tenho que multiplicar por 10. Porque o 10, quando você multiplica por 10, faz a vírgula voltar. Então estou deslocando aqui só para enganar, mas na verdade quando eu boto para multiplicar por 10, eu estou dizendo que quando eu multiplico por 10, a vírgula volta para o lugar. E esse multiplicar por 10, na verdade, uma casa andar é acrescentar uma unidade no expoente. Então quando eu faço isso, eu acrescento uma unidade aqui no expoente. Então é isso que eu vou fazer. Isso aqui vai passar a ser 0,25, né? Andou para a esquerda, 10 elevado a 3. Mais ou menos, como a gente falou, 1,6 vezes 10 elevado a 3. Por que eu estou colocando mais ou menos? Que eu vou mostrar que vale para operação de mais e para operação de menos. Agora lá, são iguais. Então vamos fazer a operação de mais. Primeiro, 0,25 mais 1,6. Se você for somar, isso aqui vai dar quanto? Vamos lembrar que essa soma é vírgula embaixo de vírgula. Então, 0,25 mais 1,6. Você acrescenta o zero para completar as casas decimais. E aí vai fazer 0 com 5 com 0 é 5, 2 com 6 é 8, vírgula e 1 com 0. Então isso aqui, ó, viraria quanto? Se fosse soma, 1,85. Se fosse subtração, aí subtração seria diferente. Você teria 0,25 menos 1,6. Lembrando, que na hora da subtração a gente vai igualar as casas decimais. Aqui só tem uma casa, a gente acrescenta zero para ficar com duas casas igual ao outro número, né? E aqui, ó, você já sabe, você tem um número menor subtraindo um número maior. Ou seja, você tem 25 centavos, deve R$ 1,60. Vai pagar a dívida, vai ficar devendo, certo? Pela regra, né, você pode usar esse método de interpretar, como você pode dizer, um número menor está subtraindo um número maior, o resultado é negativo. Porém, na hora de montar a conta, a gente monta na ordem certa. Só vamos colocar que o resultado é negativo. Então, ó, vírgula embaixo de vírgula, 0,25. E aí você vai fazer 6. Pede aqui, 0 não pode tirar 5. Pede um emprestado ao 6, vai falir de 10. 10 tira 5, 5. Deixou de ser 6 para ser 4. 4 tira 2, 2. 1 tira 0. Então isso aqui se tornaria em 0,25. Ok? Então você está devendo. Então novamente, só para você relembrar, vírgula embaixo de vírgula, aqui é 1,6 menos 0,25. E acrescento 0 para você poder fazer isso. Então, ó, 0, 10 vai dar 5. Aqui vai virar, aliás, vai virar 5. Botei errado aqui, aqui vai virar 5. 6 vai virar 5, eu tirei 1. 5 tira 2, 3. 3, estava errado lá. E aqui continua a mesma coisa. 1,35. De fato, se você acrescentar o 0,35 agora dá certo. Lembrando que isso aqui é negativo, porque era um menor subtraindo um maior pela ordem que eu coloquei aqui. Então o resultado disso aqui, dessa operação, se for mais, é 1,885 vezes 10 elevado a 3, ou se fosse menos 1,35 vezes 10 elevado a 3. Bom, vamos fazer agora ao contrário. Vamos agora fazer, o que a gente falou que a gente ia fazer? Ao invés de fazer esse aqui aumentar, na verdade a gente vai fazer com que esse aqui perca uma unidade. Então lá na hora do problema você vai escolher qual a maneira mais viável. Então agora eu vou fazer com que esse cara perca unidade. Então vou repetir esse aqui. E para ele perder a unidade para ficar 2, para onde que eu tenho que deslocar a vírgula? Para perder a unidade, ó, toda vez que eu desloco para a esquerda, eu vou deslocar uma casa. Aí alguém vai perguntar, professor, mas vai ficar 16,0. Mas lembra que isso aqui eu só estou fazendo para que eles possam ter o mesmo expoente. Se depois no final houver necessidade de voltar à notação científica, eu volto. Para cálculo eu não preciso me preocupar que tem que estar em notação científica. Então vamos lá. Então vai ficar mais ou menos... Se eu deslocar a vírgula uma casa, vai ficar 16, eu posso falar que é 16,0, vezes 10 elevado a
2, porque quando eu desloco, eu desconto uma unidade. Desloquei para a direita, eu vou descontar uma unidade. Então agora você vai ter, as partes são comuns, então agora eu só vou fazer a operação com esses números. Então tem que fazer 2,5 mais ou menos 16,0. Então vamos fazer de mais primeiro. Você pegar 2,5 mais 16,01 aqui, 6, embaixo de vírgula, mesma coisa, lá. 5, 8 e 1. Vezes 10 elevado a quanto? Lá. Vezes 10 elevado a 2, no caso. E se fosse menos? Novamente, menos você teria aqui 2,5 menos 16. Novamente, você tem um número menor subtraindo um número maior, ou seja, você deve R$ 2,50. Não, você tem R$ 2,50 e deve 16. Vai ficar devendo. Então já sabe que esse resultado vai ficar negativo. Porém, na hora de montar, a gente monta da maneira certa. Do maior subtraindo o menor. Então 16,0 menos 2,5. Então, ó, 0 não pode tirar. Vai pedir emprestado, vai ficar valendo de 10. 10 tira 5, 5. Aqui passa a ser 4. Aí passa a ser 5. 5 tira 2, 3. Então aqui menos. Então lembra que se for menos vai ficar aqui, ó. Menos 13,5 vezes 10 elevado a 2. Ok? Nos dois casos não está em notação científica. Agora a gente coloca, ó. Por quê? Tem dois algarismos na frente da vírgula. E não pode ficar algarismo na frente da vírgula. Então o que você tem que fazer? Vai deslocar para cá, para a esquerda. Quando você desloca para a esquerda, você acrescenta a unidade no expoente. Então vai ficar 1,85 vezes 10 elevado. Acrescentou uma unidade, dá 3. E aqui é a mesma coisa. Vai acrescentar, vai andar uma casa, vai ter que acrescentar uma unidade no expoente. Então menos 1,35 vezes 10 elevado a 3. Então aqui está em notação científica. Você pode ver que deu certinho, fazendo de uma forma ou de outra. Ok? Importante que a gente falou da questão do arredondamento. Então olha para cá. Se eu for arredondar, é 5. Então não arredondo em nada. Se o meu arredondamento for aqui, eu vou fazer que aproximadamente, lembrando de usar o símbolo aproximadamente. E aqui é a mesma coisa. Ó. Aqui é 5. Então seria aproximadamente 1,3 vezes 10 elevado a 3. Lembra que a gente falou isso na outra aula. Bom, agora quando for multiplicação, vou utilizar a mesma coisa. Utilizar o mesmo cálculo. Vamos lá, 2,5 elevado a 2 vezes 1,6 elevado a 10. 2,5 vezes 10 elevado a 2 vezes 1,6 vezes 10 elevado a 3. Então agora é multiplicação. Então na multiplicação, você só vai se preocupar em multiplicar o número e fazer aquela operação que a gente fez, olha lá. Expoentes iguais na multiplicação. O que eu tenho que fazer? Repete a base e soma os expoentes. Então aqui eu não vou precisar deslocar, fazer transformação, certo? Como a gente fez para que essas potências fiquem iguais, né? Então não vou precisar fazer isso. Agora o número eu vou precisar multiplicar. Então 2,5 vezes 1,6. Tem várias formas de você multiplicar. A mais usada, que vocês já aprenderam, é essa daqui, ó. Você pega 2,5 e multiplica por 1,6. Eu não gosto muito dessa forma e depois vou demonstrar a forma como eu faço. 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 2, 12, com mais 3, 15. Pula uma casa agora, por isso que eu não gosto dessa questão de pular casa, você pode esquecer. 1,5, 1 vezes 2, 2. E aí soma 0, 10, vai 1, 4. Então, ó, aqui tem uma casa, no final tem que ter duas casas, 1, 2. É assim, a quantidade de casas decimais na multiplicação vai ser a quantidade de casas decimais que o número tem. Então, esse aqui daria 4 inteiro. Professor, então você falou que faria de outra forma. Como é que você faria? Faria transformando isso aqui em fração. 2,5 é 25 sobre 10. Você pode fazer isso. Vezes 1,6
é a mesma coisa que 16 sobre 10. Você pode fazer desta forma, né? E eu vou te mostrar, vou fazer dessa forma, mas eu poderia ainda simplificar. Vamos ver se simplificar vai ficar mais fácil. Então 25 vezes 16, a gente já aprendeu a fazer isso, né? A ordem dos fatores não altera o produto, então eu vou fazer 16 vezes, aliás, vou deixar do jeito que está. 25 vezes 16, 16 eu posso chamar de 10 mais 6. Lembra que a gente já aprendeu isso. Então, ó, multiplico, vai dar 250. Qualquer coisa multiplicada por 10 ela com 0 no final. Agora eu só preciso multiplicar tudo aqui por 6. 6 vezes 5, 30, vai 3. E aqui, ó, tá vendo que eu não pulei casa. 6 vezes 2, 12. Com mais 3, 15. E aí você soma. 0, 25, 5 vai dar 10. Vai 1, 3, com mais 1, 4. Então aqui você tem 400. E embaixo 100 vezes 100. 10 vezes 10 dá 100, aliás. Corta, 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 corta. 4 dividido para 1 é 4. Ou você pode chamar de 4,0. Então, no caso minha resposta seria 4,0 vezes 10. 10 elevado a quanto? Olha lá, o expoente foi somado. 10 elevado a 5. Então, essa é a maneira correta de fazer. E se fosse divisão? Vamos lá. 2,5 vezes 10 elevado a 2 dividido por 1,6 vezes 10 elevado a 3. Novamente, aqui eu tenho que me preocupar só em fazer a operação com os expoentes. Ó. Como é divisão, ó, divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Então, 10, 2 menos 3. Nunca confunda isso. Geralmente o aluno, o que ele faz? Ele coloca aqui, ó, inverte. Não é para inverter, não. É esse aqui, ó. O dividendo pelo divisor. Então vai ser o expoente do dividendo menos o expoente do divisor. O que está na frente vem primeiro. Então, ó, 2 menos 3. 10 a menos 1. Então já sei que vai estar multiplicado por 10 a menos 1. Vai dar negativo. Então vamos lá. Agora vamos fazer a divisão. Bom, você vai aprender a dividir pelo algoritmo. 1,5 aqui 1,6. As casas decimais são iguais. Tem uma casa, você corta. Depois eu vou explicar o porquê desse corte. Você vai ter 25 dividido para 16. 25 dividido para 16 por 2 dá 32 passa. Então tem que ser por 1. Por 1 vai dar 16. 16 para 25, 9. Não dá para dividir, não tem mais nenhum para baixar. 0 no quociente, vírgula no quociente e 0 no resto. Número multiplicado por 16 que vai dar 90. E aí você tem que pensar alto. Por 4 vai dar 64. Por 8, vamos lá, 16 por 8. Vamos ver se por 8. Olha lá, por 8. 48, 4, 8, 12. Passou, não pode. Então vamos pensar. 8 vezes 16 vezes 5 dá 80. Se fosse por 6, era só você botar 16 a mais. Se você botar 16 a mais, vai dar 96. Então não pode ser por 6, tem que ser por 5. Por 5 dá 80. 80 para 90, 10. Vai ser 100. 100. Que número multiplicado por 16 vai chegar próximo a 100? Ela por 5 dá 80. 16 por 6, como a gente falou, é acrescentar mais 16. Então vai dar 96. Então mais próximo é por 6 que dá 96. 96 para chegar a 100, falta 4. Coloca um 0 no resto. 40. 40 é por 2. A gente já sabe que vai dar 32. 32 vai dar 8. Coloca um 0. 80 é por 5. Caramba, professor, deu esse número todo. Sim, mas lembra que a gente vai arredondar. Então isso aqui, na verdade, é 1,5625 vezes 10 elevado a menos 1. Como a gente fez um combinado de arredondamento, eu vou olhar para a segunda casa. Observa que é maior do que 6. Então eu vou trabalhar com o sucessor que tiver na primeira casa. Então que é o sucessor de 5? 6. Então isso aqui é aproximadamente elevado a menos 1. Bom, ok?
E agora eu vou explicar por que a gente corta essas vírgulas. Porque é como se eu tivesse aqui, ó, 25, 2,5 vezes 1,6. Vamos lembrar que isso aqui, ó, é a mesma coisa que 25 sobre 10 vezes... Aliás, vezes não, aqui estamos dividindo. No caso, estamos dividindo. Aqui, vezes 16 sobre 10. Aí vocês aprenderam que divisão de fração por fração conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Se você fizer essa multiplicação aqui, ó, vai dar 250 sobre 160. Poderia cortar o zero, poderia cortar o zero. Isso aqui viraria 25 dividido por 16. Por isso que a gente cortou as vírgulas. Só que eu tenho uma outra maneira de ver isso. Né? Você poderia ter feito da seguinte forma. Esse aqui tem 2,5 sobre... Na divisão, na verdade, indica isso aqui, que é 2,5 dividido por 1,6. O que a gente aprendeu? Quando a gente quer fazer com que a vírgula desapareça, que o número cresça, para fugir dos números decimais, eu quero fazer que a vírgula ande para cá. Para mudar a configuração do número, eu preciso multiplicar. Toda vez que eu multiplico o número por 10, ele aumenta o valor, então a vírgula vai andar. Tudo que eu faço embaixo, eu faço em cima, e tudo que eu faço em cima, eu faço embaixo de uma fração. Assim eu obter uma fração equivalente. Então isso aqui vai dar 25, isso aqui vai dar 16. Bom, no caminho mais curto para você perceber isso. Ok? E claro, como a gente tinha falado anteriormente, isso aqui ainda poderia ter sido simplificado. Não nos preocupamos em simplificar, mas isso aqui pode ser simplificado lá, né? Se a gente tivesse feito aqui. No caso 25 e 16 não. Mas lembra que a gente trabalhou aqui, ó, nessa divisão? Isso aqui poderia ter sido simplificado. Eu poderia simplificar esse cálculo para ficar mais razoável de eu fazer. Então 25 sobre 10 dividido para 16 sobre 10. Então vou simplificar. Isso aqui dava para simplificar por 5. Daria 5 e aqui daria 2. Dividido por... Também dá para simplificar por 2. Se eu simplificasse por 2, né? Simplificasse por 2 ia ficar 8. Ia ficar 5. Aí aplica a divisão de fração por fração. Conserva a primeira. Multiplica pelo inverso da segunda. Você poderia ter feito isso. Aliás, inverso da segunda. Então, ó, daria 25. De qualquer jeito, 16. Tá? Isso é só uma forma de você ver. Mas o importante é que você saiba. Então, mais uma vez, para a gente recapitular. Quando for soma e subtração, vai haver necessidade de deslocar a vírgula para os expoentes da base 10 da notação científica ficarem iguais, né? Tem que ter o mesmo expoente. Quando for multiplicação e divisão, não tem necessidade. Eu vou trabalhar com os expoentes da forma como eles estão. Lembrando da regra. Na multiplicação, você vai somar os expoentes e repetir a base. Na divisão, você vai subtrair os expoentes. Então, preparados para a nossa aula agora, sem mais delongas, vamos fazer as atividades e depois eu vou estar postando a resolução das atividades que é proposta dentro da proposta curricular de vocês, dada pela SEDUC, nesse período de revisão em que a gente está vendo os conceitos que vocês aprenderam na série no ano anterior.